Maria Jesus Montero, flagrada, admitiu no Senado que o ex-presidente da CEP, Vicente Fernandes, está sendo investigado desde 2021, o ano em que ela passou férias com ele em um hotel em Cabo de Gata, em Almeria. Vamos começar! Muito boa noite a todos e bem-vindos a uma nova edição de Medidas Cautelares. E muita atenção, porque Maria Jesus Montero está encurralada, está flagrada, depois da exclusiva que contamos em Medidas Cautelares e no Liberdade Digital por sua relação pessoal com o ex-presidente da CEP, Vicente Fernandes. E não vou me cansar de repetir, a vida pessoal dela não nos interessa. Agora, se a vida pessoal dela influencia em um esquema de corrupção que está sendo investigado na audiência nacional, aí sim isso é relevante. E esse é o objetivo da informação e da exclusiva que contei para vocês na semana passada aqui em Medidas Cautelares. E que também contei para vocês, publiquei a entrevista exclusiva que fizemos com a testemunha que viu Maria Jesus Montero naquele verão de 2021. Em agosto de 2021, compartilhando o quarto com Vicente Fernandes, ex-presidente da CEP, que também está sendo investigado em um caso na Audiência Nacional. Pois hoje trazemos mais informações sobre esse assunto que me parece muito relevante. Porque no final, o que a gente diz acaba se tornando escravo das próprias palavras. E Maria Jesus Montero disse no Senado há alguns meses que Vicente Fernandes está sendo investigado desde 2021 e que ela o havia demitido da CEP em 2019. Então, o que aconteceu em 2021 não a afetava. Claro, não a afetava. Ela não sabia que nós iríamos revelar com exclusividade que em 2021 ela passou as férias com ele. Ela não sabia disso e por isso disse isso no Senado. Vamos compartilhar todas as informações, claro, o vídeo de Maria Jesus Montero no Senado, para que vocês não percam nenhum detalhe. Mas antes de tudo, claro, lembrem-se de se inscrever no canal Medidas Cautelares, que já passamos dos 129 mil, estamos quase chegando a 130 mil. E o objetivo, como vocês sabem, é chegar a 150 mil. 50 mil, alguns dizem. Mas e você? O que coleciona? Inscritos? Ou você traz notícias? Trago notícias para vocês, mas claro, para o canal crescer, precisamos de mais inscritos. Estamos indo com tudo. E já temos na tela essa informação de Maria Jesus Montero. Acho que a foto é bem expressiva, não é? Flagrada, encurralada, a ex-ministra da Fazenda, ex-vice-presidente do governo de Pedro Sanches. Pois depois dessa exclusiva que contamos no Medidas Cautelares e no Liberdade Digital e que sem dúvida deixa ela em uma situação muito, mas muito ruim. Então atenção ao que vamos contar agora, porque também não tem, claro, nenhum desperdício. E é que a ex-vice-presidente do governo e ex-ministra da Fazenda, Maria Jesus Montero, admitiu no Senado que o ex-presidente da CEP, Vicente Fernandes, está sendo investigado pela Unidade Central Operativa da Guarda Civil, UCO, no âmbito do esquema CEPI, desde o ano de 2021. Liberdade Digital e Medidas Cautelares publicaram com exclusividade, como eu contei para vocês, na semana passada, uma entrevista com uma testemunha que denunciou à Guarda Civil que Montero viveu como se fossem um casal com o ex-presidente da CEP em um hotel de Cabo de Gata, em Almeria. Esses fatos aconteceram exatamente entre os dias 16 e 19 de agosto de 2021. Ou seja, eles passaram as férias juntos no mesmo ano em que Vicente Fernandes já era investigado. Investigado pela UCO, nesse contexto do esquema CEP, onde os agentes da Guarda Civil da UCO estão investigando manipulações em contratações da CEP. Ou seja, vejam como isso é importante. O que foi que Maria Jesus Montero disse durante uma sessão plenária realizada no Senado neste mesmo 15 de janeiro, ou seja, estamos falando de anteontem, faz apenas 4 meses. 4 meses atrás. O que foi que Maria Jesus Montero disse? No Senado? Então vamos compartilhar o vídeo para que vocês possam ouvir e ver por si mesmos como ela está reconhecendo de fato. Pois é,
que ele, naquele ano de 2021, já não era mais presidente da CEP. Claro, ela não sabia, como eu disse, que nós íamos publicar que naquele ano ela ia compartilhar quartos. Vamos colocar na tela agora este vídeo para que vocês possam ouvir em primeira mão. Por isso, senhoras e senhores, quando somos chamados a esta tribuna para falar sobre a possível implicação em casos presumidos de corrupção, com o trabalho, com a atividade que vinha sendo desenvolvida no grupo empresarial CEP, é conveniente, importante que conheçamos o conjunto de controles, de métodos que esta empresa possui para que as operações possam ser realizadas na mais absoluta legalidade. Mas, acima de tudo, senhoras e senhores senadores, o que chama a atenção é que o Partido Popular peça hoje o comparecimento das vice-presidentes. Para um período, o do anos 21 a 23 segundo, dizem todos os meios de comunicação. Período que está sendo investigado pela UCO, no qual já fazia 2 anos que o presidente da CEP, Vicente Fernandes, havia deixado essa companhia. Portanto, os fatos que a UCO investiga não coincidem com o período de atuação das pessoas investigadas na CEP, mas teriam ocorrido, supostamente, nessas investigações. Assim, estão indicando o período que está sendo analisado entre os anos de 21 e 23, 2 anos depois que isso teria ocorrido. Portanto, senhoras e senhores, minha presença aqui hoje é para dar explicações, para prestar contas sobre investigações que estão classificadas como sigilosas, sob segredo de justiça, em que não temos mais dados além dos que são apresentados pelos próprios meios de comunicação, não pode ir além de tudo o que já comentei anteriormente com vocês. Pois, aí estava a ex-vice-presidente do governo e ex-ministra da Fazenda, Maria Jesus Montero, no Senado, no último dia 15 de janeiro. E simplesmente vamos revisar as datas que Maria Jesus Montero mencionou, porque me parece que é muito relevante o que Maria Jesus Montero disse para colocarmos agora em contexto. Ela sempre se defende dizendo que Vicente Fernandes foi demitido da CEP no ano de 2019 e que, claro, desde 2019 ela já não tem nenhum tipo de responsabilidade sobre tudo o que Vicente Fernandes tenha feito, porque ele já não era presidente da CEP. O que acontece? Pois a UCO investiga justamente o período em que Vicente Fernandes já não era presidente da CEP, especificamente a partir de 2021, porque Vicente Fernandes foi o presidente da CEP nas sombras. Embora tenha sido oficialmente demitido por Maria Jesus Montero em 2019, como eles tinham essa relação tão próxima, ele continuou sendo esse presidente da CEP nas sombras, e justamente na UCO, no contexto do esquema. A CEP, que está investigando essa fraude em contratos e adjudicações da CEP por valores superiores a 130 milhões de euros, corresponde aos anos de 2021 a 2023. E claro, o que nós revelamos com exclusividade em medidas cautelares é que, em agosto de 2021, Maria Jesus Montero ficou no mesmo hotel, passou férias com ele, dividiu o quarto com Vicente Fernandes. E a própria Maria Jesus Montero, como vocês acabaram de ouvir, reconhece que em 2021 é quando Vicente Fernandes está sendo investigado e que ele já não era mais presidente da CEP. Não era presidente da CEP, mas era, segundo o que denuncia a testemunha, que publicamos em Medidas Cautelares e no Liberdade Digital. Naquele ano, em 2021, naquela época não era presidente da CEP, mas dividia quarto com você, ex-ministra e candidata do PSOE, à Junta da Andaluzia, que por sinal só perdeu 2 assentos. O Partido Socialista está em seu nível mais baixo da história, mas o fato é que, no final, digam o que disserem. Revelamos o que revelamos e a corrupção que corre solta pela Espanha, e mesmo assim, a senhora Montero só perdeu 2 assentos. A verdade é que o que acontece na Espanha, se alguém entende, por favor me explique, porque eu já não entendo mais nada depois das últimas eleições. Vamos relembrar brevemente o que esse testemunha disse de fato na entrevista que publicamos no Liberdade Digital e Medidas Cautelares.
Na entrevista exclusiva, o testemunha afirmava que Montero e Fernandes dividiam quarto e viviam como um casal no Hotel Las Salinas de Cabo de Gata, em Almeria. A então ministra da Fazenda, dizia o testemunha, começava a fazer discursos sem sentido até no café da manhã e estava acompanhada por um senhor. Estávamos curiosos sobre quem era o senhor e no hotel nos disseram que ele foi ex-alto executivo da Junta da Andaluzia. Lembramos que Vicente Fernandes, justamente antes de presidir a CEP, chegou a ser interventor geral da junta. Com o passar dos dias, dizia a testemunha, percebi que era o senhor Fernandes Guerreiro. Não entendo que Montero tenha dito a todos os cidadãos que não voltou a ter relação com esse senhor depois de exonerá-lo como presidente da CEP. Segundo a testemunha, Montero compartilhou férias e quarto com Fernandes no Hotel Las Salinas de Cabo de Gata e não entendia por que a então ministra negava o fato. Eles se relacionavam exatamente como eu com minha esposa, dizia a testemunha. O relacionamento de um casal que está passando alguns dias de férias em um hotel pequeno, à beira-mar, em um lugar discreto, muito agradável. E essa é a informação exclusiva que trazemos, pois o novo dado que colocamos na mesa e que parece muito relevante, porque a própria Montero está reconhecendo que a UCO investiga Vicente Fernandes desde o ano de 2021 até 2023. Pois, senhora ex-ministra e senhora vice-presidente do governo, a senhora vai ter que dar explicações. Por que nessa época a senhora compartilhava quarto, férias, o verão? Pois, nesses dias quentes de agosto, no Hotel Las Salinas de Cabo de Gata, com o ex-presidente da CEPI, Vicente Fernandes. Isso não é porque nos interessa a sua vida privada, que na verdade não nos interessa. É que isso é relevante para a investigação conduzida pelo titular do Juízo Central de Instrução número 5 da Audiência Nacional, Santiago Pedraz, e também pela Unidade Central Operativa da Guarda Civil, UCO. E até aqui esta edição de Medidas Cautelares. Espero que tenham gostado. Claro, vocês já sabem que podem se tornar sócios de Medidas Cautelares, como os escolhidos por menos de 3 euros por mês, ou como os supremos por menos de 7 euros por mês. Vocês também podem fazer contribuições via Bizum pelo telefone 627555627556370, 627555627556370. Muito obrigado a todos pelo apoio, por essa exclusiva, por todas as felicitações que recebi de vocês nesses dias. Porque, embora pareça incrível para vocês, alguns colegas não entendem a informação e foi preciso explicar para eles. E mesmo assim, não. Eles não quiseram entender. Vocês, aqui em Medidas Cautelares, entenderam desde o início. Agradeço todo o apoio e as mensagens de incentivo. Por terem a melhor informação que não aparece em outros meios de comunicação e, claro, em outros canais do YouTube. Foi para isso que criamos Medidas Cautelares. O mais importante é que essa informação chegue a todos, porque a informação é poder. Até breve!